Olha, as notícias são alarmantes, são exatamente como essas que você está vendo aí. A Terceira Guerra Mundial está a ponto de acontecer. Mas antes de entrarmos em detalhes e mostrar as provas disso, clique aí, dê o seu like, se inscreva no canal, né? Faça o seu comentário, o que você acha sobre isso. E nós com certeza iremos expandir, falando mais assuntos sobre a Terceira Guerra Mundial e os países envolvidos. Estou recebendo matérias de vários jornais internacionais, estou traduzindo aqui e logo mais estarei colocando para vocês. Olha só, já tenho da Inglaterra, já tem de Israel, Jerusalém, está mandando várias notícias para mim do que está acontecendo ali. E a Europa toda, na verdade, está preocupada com essa situação. E aí? A Terceira Guerra Mundial está acontecendo? Roda a vinheta. A situação está cada vez pior. Você está pensando que a situação está pegando leve? Tá não. Ninguém está aliviando nada para ninguém. Isso mesmo. China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Taiwan, Rússia, Ucrânia, Polônia. Agora Estados Unidos mais do que envolvido, junto com todos os países ali em volta. Você vê também que o país ali chamado Geórgia, todos eles estão envolvidos no mesmo sentimento de guerra. Irã atacou os combatentes americanos e isso trouxe consequência. E aí começa então uma situação maior ainda. Por quê? Estados Unidos não ficou quieto, justamente porque foram mortos os americanos e ele retalhou. Foi lá e atingiu 3 alvos iranianos, que com certeza vai causar mais impacto nessa situação geopolítica aí. Mas vamos lá, olha só o que o mundo todo está falando. Atenção pessoal, o primeiro-ministro da Geórgia adverte sobre a Terceira Guerra Mundial, à medida que as tensões políticas atingem o país. Ele declara isso exatamente no momento de crise. E esse momento de crise mostra que essas tensões políticas continuam a perturbar o país da Geórgia, onde o governo foi recentemente forçado a revogar uma lei que exigia que as organizações e meios de comunicações que recebessem 20% ou mais de seu financiamento do exterior se declarassem agentes estrangeiros. Na verdade, isso tudo para mostrar que o que eles estão querendo fazer é separar o joio do trigo, exatamente porque a situação se complica cada vez mais nessa região. E Geórgia é um dos países que também está sendo aterrorizado, ameaçado de forma indiscreta e às vezes diretamente pela Rússia. Então, gente, aguarde aí mais coisas. Estamos falando sobre situação que está se agravando e o povo já está advertido sobre uma possível Terceira Guerra Mundial. Olha só, um outro comentário na parte de opinião da notícias sobre Estados Unidos do jornal Haaretz em Israel diz o seguinte: o plano selvagem da Terceira Guerra Mundial dos Estados Unidos para o Irã e a parte de Israel nele. Os principais estrategistas do Pentágono, em conjunto com seus pares israelenses, preparam-se para uma guerra quase apocalíptica no Irã na década de 80, mas isso vem trazendo consequências até os dias de hoje. Então nós vemos aí que existe uma situação complicada acontecendo e renascendo agora nos dias de hoje. Então, gente, vai aí e o cuidado que nós devemos ter. Tem mais assuntos sobre isso. Então, para você que não está acompanhando e não está seguindo toda a rede nacional e internacional de notícias, você vai se assustar, porque o novo ataque contra a base dos Estados Unidos na Síria aconteceu e depois que um suposto drone iraniano mata empreiteiro americano, atrai aí vários ataques aéreos. A CBS News coloca inclusive que um novo ataque com mísseis atingiu uma base americana no nordeste da Síria na sexta-feira. Um dia depois que o empreiteiro americano foi morto e 5 militares dos Estados Unidos e um outro empreiteiro dos Estados Unidos ficam feridos quando um suposto drone iraniano atingiu uma base de coalizão na mesma região, segundo autoridades americanas. E eles confirmaram um novo ataque contra uma base americana no sudoeste da província da Síria, em Deir el-Zour, na sexta-feira, dizendo que houve muitos foguetes disparados, mas nenhuma vítima americana conhecida. E a agência de notícias Reuters, inclusive, diz o seguinte, incluindo uma agência pró-iraniana no Líbano, ele fala que pela primeira vez o ataque aconteceu e realmente foi surpreendente.
Fotos e reportagens nas mídias sociais surgiram que pelo menos um míssil errou o alvo pretendido, atingindo casas na região, mas a situação não foi nada fácil. Poucas horas depois é que o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, disse em um comunicado que as forças do Comando Central dos Estados Unidos retaliaram o ataque mortal dos drones nessa quinta-feira com ataques aéreos de precisão contra instalações no leste da Síria usadas por grupos afiliados da Guarda Revolucionária do Irã. O Departamento de Defesa disse que a comunidade de inteligência determinou que o veículo aéreo não tripulado usado no ataque de quinta-feira era de origem iraniana. Então nós vemos a situação aí triste. E com certeza 2 americanos ficaram feridos no local e outros 3 empreiteiros que estavam trabalhando ali, americanos, estão hoje nas instalações médicas no Iraque, informou o Pentágono. Isso tudo faz parte desse pacote de situações que estão acontecendo em volta dessa área que é perigosa, né? E Irã, inclusive, já determinou que vai atacar Israel também. Então nós vemos que a situação está ficando crítica. E com certeza nós vamos ver aí situações malucas acontecendo nesse período aí. E temos alguns dizeres que o pessoal colocou, algumas notícias a respeito de que agora a situação pode ter uma escalada ainda maior por causa desse ataque iraniano. Então nós vemos que a situação, segundo o general do Exército dos Estados Unidos, Michael Eric Kurilla, que ele é chefe do Comando Central dos Militares Americanos, alertou que as forças americanas poderiam fazer e realizar ataques adicionais se necessário. Em palavras deles, estamos posicionados para opções escaláveis diante de qualquer ataque iraniano adicional. Então nós vemos que a situação realmente está subindo o calor aí, né? A situação está realmente esquentando. E a Guarda Revolucionária Paralimitar do Irã, que responde apenas ao líder supremo Ayatollah Ali, que essa guarda é suspeita de realizar ataques com drones que transportam bombas em todo o Oriente Médio. Nos últimos meses, a Rússia começou a usar o mesmo tipo de drone que os iranianos vendem para eles nessa guerra contra Kiev, né, na Ucrânia. O Irã negou ser responsável pelos ataques, embora nações especialistas ocidentais tenham vinculado componentes dos drones a Teherã. Então, gente, é difícil a gente ver aí a situação. China negocia acordo de paz no Oriente Médio. E qual a finalidade? A finalidade é estar ali por cima e ter aliados dentro dessa região, né? Se ele faz aliados no Oriente Médio, é provável que se alguma coisa acontecer, Iraque, Irã e outros países Kuwait que estão aí nessa guerra sem precedentes já há longo tempo, né? Pode trazer problemas sérios aí para Israel, porque Israel já está mirando o Irã, Irã está mirando Israel, e isso pode trazer problemas catastróficos. E nós vemos que a situação está realmente se afunilando e nós estamos preocupadíssimos do lado de cá. E para você ver, há um mês atrás, o jornal Mirror da Inglaterra também publicou o seguinte, Vladimir Putin adverte sobre o conflito global da Terceira Guerra Mundial ao emitir ameaça nuclear. O presidente Vladimir Putin atualizou a elite política e militar da Rússia sobre o conflito na Ucrânia diante de uma grande multidão em um discurso do Estado da nação, e ele alertou sobre um conflito global na Terceira Guerra Mundial ao emitir uma ameaça nuclear durante seu principal discurso. O presidente russo ameaçou levar a guerra para outro lado da fronteira e pareceu justificar o uso de armas nucleares no discurso do Estado da Nação antes do aniversário de 1 ano da guerra da Ucrânia. Num discurso muito incoerente, ele levou quase meia hora antes que uma ameaça específica fosse feita. Putin criticou o Ocidente em seu discurso há muito adiado sobre o Estado da Nação e disse que estava tentando transformar a guerra em um conflito global. Ele também frequentemente justificava a invasão de seu vizinho, acusando os países ocidentais a ameaçar a Rússia. Foram eles que começaram a guerra e estamos usando a força para acabar com isso. Então você vê aí qual é o posicionamento da Rússia. Não está fácil não, gente. A situação não está fácil. Como você pode saber, o mundo inteiro já condenou Putin. Vamos dizer, o mundo inteiro em termos, né? Os aliados da OTAN e etc. E declararam a prisão de Putin por ser um criminoso de guerra. Mas, segundo a Newsweek, o mundo diz o seguinte,
prisão de Putin pode desencadear a Terceira Guerra Mundial. Isso quem alerta são o próprio pessoal ali da Rússia, né? E o senador Graham também está preocupado com isso, tanto é que ele coloca lá no canal C-SPAN a respeito disso, ele fala alguma coisa a respeito. O ex-presidente da Rússia, Dmitry, alertou que qualquer tentativa da Alemanha de prender o presidente Vladimir Putin com base no mandado de Tribunal Penal Internacional poderia inclusive desencadear a Terceira Guerra Mundial. O tribunal com sede em Haia, na Holanda, concluiu que em 16 de março que Putin havia cometido crimes graves de guerra em sua invasão em grande escala na Ucrânia, citando deportação ilegal de crianças ucranianas. Olha só, a situação realmente é crítica. É a primeira vez que o mandado de prisão é emitido contra o líder de um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Gente, a situação está se complicando. Se ele for preso em qualquer situação dessa, saindo da Rússia, a situação vai complicar porque a Rússia e todos os aliados russos vão começar uma guerra em massa. Isso já chega com um tom de ameaça, vamos falar assim, em termos internacionais. Então vamos ficar em alerta. Olha só, tá todo mundo já comentando a respeito dessa possível Terceira Guerra Mundial. Um comentador e colunista também diz que derrotar Putin agora é a única maneira de parar a Terceira Guerra Mundial. Será, gente? Será mesmo? E nesse comentário, Adam Zivo diz o seguinte, olha só o que ele coloca aqui: está ficando cada vez mais claro que se a Ucrânia for derrotada, a Polônia certamente entrará em guerra com a Rússia. Essa escalada desencadearia uma onda de derramamento de sangue por toda a Europa, o que torna imperativo que as ambições imperiais de Moscou sejam frustradas agora, na Ucrânia, antes que seja tarde demais. Então nós estamos vendo aí que a situação está começando cada vez mais se complicar. E eu espero que nós consigamos chegar aí num termo internacional, num ponto em comum de paz. Mas eu creio que é quase impossível, gente. E olha só, gente, 2 dias atrás, o Wall Street Journal, a opinião dele é o seguinte: ele fala exatamente sobre esse ponto de vista. Estamos caminhando para a Terceira Guerra Mundial? Inclusive os alunos começam a discutir a ameaça da China, que vai invadir Taiwan, a guerra da Ucrânia e a polarização da política doméstica, ou seja, dos Estados Unidos contra o mundo. Então nós vemos aqui que dentro dessa visão do futuro, esses alunos que se reúnem a respeito disso, de falar da Terceira Guerra, eles perguntam o seguinte: o que está acontecendo com o mundo? Será que nós vamos ter a Terceira Guerra Mundial? Então nós vemos aí que a situação realmente está invadindo a mente das pessoas com esse conteúdo, que é provável e possível que essa guerra já começou e a gente está quietinho aqui sem saber das coisas. Vamos analisar isso? O tabloide eletrônico também Express da Europa pergunta o seguinte: a Coreia do Norte ameaça a Terceira Guerra Mundial ao chamar a linha de armas nucleares de declaração de guerra. A Coreia do Norte alertou os Estados Unidos de que qualquer tentativa de forçar a ditadura comunista a abandonar as armas nucleares será vista como uma declaração de guerra sobre os países vizinhos. Mas a Coreia do Norte ficou furiosa quanto o desmantelamento de armas nucleares. Foi discutido na cúpula, inclusive, que essa situação não vai ser fácil assim. Agora, o diretor do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte alertou que forçar a República da Coreia a desistir de armas nucleares é uma declaração de guerra. Eles já estão sentindo convidados para uma batalha. Então, no Express aqui da Inglaterra, eles já estão colocando diretamente isso. Pode sim desencadear aí uma terceira guerra facilmente. Eu não sei se você já tem lido, já tem visto a respeito das cartas escritas do Chicago Tribune. Diz o seguinte, que China e Rússia ameaçam a ordem democrática. Essas cartas recentes no Tribune sobre a Ucrânia como levando a Terceira Guerra Mundial, mas para aqueles que se preocupam com isso, eu digo, é isso aí, gente. É assim que a Terceira Guerra Mundial parece. Por quê? Há um quadro maior em que a liberdade e a democracia no mundo estão recuando há algumas décadas de uma forma notória, inclusive na Rússia, onde as últimas brasas da democracia foram extintas por Putin, e na China, onde o presidente Xi Jinping reuniu mais poder para ele mesmo do que qualquer um de lá, desde Mao Zedong.
Então nós vemos que, inclusive a jornalista Applebaum previu há alguns anos poderes autoritários que estão ajudando uns aos outros para evitar sanções, como a China, o Irã, a Rússia, a Coreia do Norte. E todos eles estão envolvidos e auto-apoiando para que essas sanções não impeçam eles de continuarem fazendo o que estão fazendo. Aqueles que pensam que podemos simplesmente desviar os olhos e deixar que a Rússia fique com um pedaço da Ucrânia, não deve se iludir acreditando que podemos permanecer livres em um mundo em que torna cada vez parte de uma grande não livre. Essa foi uma da parte das cartas que nós vemos aqui. E nós vemos que a situação realmente está partindo rumo a essa terceira guerra mundial. Na verdade, segundo alguns especialistas, já estamos vivendo a terceira guerra mundial. E eu apenas coloquei aqui alguns tópicos importantes que eu recolhi de um texto ou outro de um jornal. Está você preparado para essa terceira guerra? Já é a terceira guerra mundial? Nós estamos nela? Já começou? Vai começar? Ou quando vai começar? Acompanhe aí. Siga aí os detalhes do que eu estou comentando com vocês. E se falarmos em o que está faltando para que aconteça a terceira guerra mundial, inclusive o site Brasil Escola, ele coloca o seguinte detalhe aqui, ó. A terceira guerra mundial é um conflito que poderia ser desencadeado a qualquer momento e envolveria diversos países, de 2 ou mais continentes. Pensando em um contexto geopolítico atual, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia e as recentes ameaças de uso de armamentos nucleares colocaram o mundo em alerta para uma potencial escalada de conflitos, que poderia envolver os Estados Unidos e outros países da OTAN e também da União Europeia. Analistas preveem que uma terceira guerra mundial seria marcada pela utilização de ogivas nucleares, o que resultaria em uma catástrofe sem precedentes na história da humanidade. Gente, realmente isso é uma situação prevista e revista constantemente, porque é o que nós estamos enxergando em todos esses países que possuem armamentos nucleares. A cada momento eles fazem desfiles, eles colocam em evidência o que eles possuem em sua grandeza de ogivas. Cada país quer mostrar o que tem e mostrar o que não tem. Então nós vemos que os exercícios de guerra já utilizam mísseis capazes de comportar dentro deles ogivas nucleares. Então nós vemos que a situação está cada vez mais grave. E o que esperar disso? O que nós precisamos esperar sobre essa situação? Olha só, dentro dessa visão nós temos aí o que pode acontecer se houver uma terceira guerra mundial. A própria revista Brasil Escola.ual diz o seguinte: a ocorrência de uma terceira guerra mundial tem sido teorizada há muito tempo por diversos pesquisadores e analistas políticos que se dedicam ao estudo da conjuntura geopolítica. Além de políticos e autoridades responsáveis pelas relações internacionais de seus respectivos países, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, momentos de tensão vividos no mundo colocaram todos em alerta sobre uma possível escalada de conflitos. Tivemos aí a Guerra das Coreias, Guerra do Vietnã e da crise dos mísseis em Cuba. A recente guerra travada na Europa entre Rússia e Ucrânia tornou esse assunto ainda mais evidente, e a forma como o conflito se desenrola fez ressurgir o temor pela eclosão das disputas em escala mundiais envolvendo países de diversos continentes e com consequências devastadoras. E aí nós temos a Rússia, a China, todo mundo conectado aí. E eles colocam assim, ó: antes de pensarmos em possíveis acontecimentos em um contexto de terceira guerra mundial, é importante pontuar que algumas análises consideram que a Guerra Fria desempenhou o papel de uma terceira guerra, envolvendo diversas nações. Os conflitos, no entanto, se restringiram mais ao campo ideológico, afetando de maneira contundente a diplomacia internacional, em vez de envolver disputas bélicas propriamente ditas. Os conflitos hoje se desenvolvem em escala local, mais especificamente na Ucrânia e em áreas de fronteira com o território russo. Podem ganhar tração e escalar rapidamente, passando a incluir assim outros países europeus e os demais continentes. O ataque a nações desencadearia a reação de países aliados, o que faria com que confrontos atingissem o status de uma nova guerra mundial. E olha só, gente, recentemente a gente sabe que Coreia do Sul e Coreia do Norte estão ali num desequilíbrio já há muito tempo, e agora cada vez mais assustador.
a Coreia do Norte cada vez mais assombra a Coreia do Sul e também o Japão, que já está num triângulo ali de rumores dessas guerras. E além disso, nós temos a China e Taiwan e o Japão no meio da história. E a Rússia também atacando de certa forma as ideologias e a paz do Japão por causa das ilhas do norte. Então nós temos, além disso, a Rússia ameaçando a Polônia, ameaçando ali a Geórgia e outros países em volta ali daquela região que ele quer tomar de volta. Já foi declarado isso várias vezes em vários comentários. E nós vemos que a situação não para por aí. A culpa sempre é da OTAN, mas na verdade a culpa é de todos ali, porque em vez de paz eles estão incitando essa guerra. Porque por outro lado, o Irã também já está de certa forma ameaçando Israel já há muito tempo. A Síria, por outro lado, não para e não termina com essa guerra. Então nós temos Rússia, Irã e Síria, junto com China, Coreia do Norte e alguns países menores ali, se aliando contra o Ocidente. Então nós vamos ver Oriente e Ocidente numa batalha sem fim. E Israel já falou, eu estou pronto para atacar Irã. E aí sim vai completar ainda mais a situação contra Israel e contra o mundo todo. Então nós vamos ver aí uma situação alarmante acontecendo. O Japão já está se preparando, o Japão já está se potencializando, estão despertando do gigante adormecido da Segunda Guerra. E isso me preocupa bastante, porque o Japão não foi fácil, foi terrível, foi pior que os nazistas. E eu sou descendente de japonês e infelizmente eu tenho que falar sobre isso, que não foi fácil, muita coisa se escondeu na história, se apagou na história, ficou debaixo do pano, porque foi um acordo internacional entre Japão e Estados Unidos. Mas nós estamos aí, nessa batalha, buscando resultados e respostas positivas. No Jerusalem Post, no jornal, houve um comentário, não tem muito tempo, que disse o seguinte: Zelensky falou o seguinte: se a China se aliar à Rússia, haverá a terceira guerra mundial. E vocês não sabem, China exatamente ontem, essa semana, fez uma aliança com a Rússia. Então nós temos aí algo protagonizando por trás dos bastidores. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, adverte que se a China ajudar a Rússia em seu esforço de guerra contra a Ucrânia, haverá outra guerra mundial. Para nós, é importante que a China não apoie a Federação Russa nessa guerra, disse Zelensky ao jornal alemão Die Welt. Ele disse que se a China se aliasse à Rússia, começaria uma guerra mundial, a terceira. E nós vemos que isso já aconteceu. Será que então vai ser o início? Será que era a faísca que estava faltando para essa bomba estourar? Acompanha aí, não esquece de dar seu like, não esquece aí de estar nos acompanhando e com certeza se inscreva no canal para que nós possamos continuar ainda mais trazendo notícias para você.